nos caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação. Aqui em Belo Horizonte nós temos a nossa capital completou 127 anos, dia 12 de dezembro. Capital de todos os mineiros, né? Foi planejada para 300 mil habitantes. Mas a capital mineira hoje tem 2,5 milhões de habitantes e cerca de 6 milhões de habitantes na região metropolitana. Então é um complexo aqui na nossa cidade. E felizmente nós temos na capital a Santa Casa de BH, que este ano também completou 125, ou seja, Belo Horizonte 127, 2 anos depois a Santa Casa foi inaugurada. E hoje é um movimento maior do que vários municípios brasileiros. Quem vai falar tudo sobre a Santa Casa e 125 de histórias é o maior hospital SUS gratuito de Minas Gerais, com mais de 1.000 leitos, provedor da Santa Casa, Dr. Roberto Otto. Dr. Roberto, prazer você estar aqui no nosso programa Minas Turismo Gerais. Prazer é meu, Sérgio, estar aqui com você, ouvinte, contando um pouco sobre a nossa Santa Casa. Isto. E vamos falar também sobre essa área da saúde. O Dr. Roberto é a parte administrativa e da saúde tem que colocar o médico para falar. Dr. Cláudio Ramos, um prazer, diretor de assistência à saúde da Santa Casa BH. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui também. Vamos falar um pouquinho de tudo que a gente faz dentro daquele grande complexo, como você começou muito bem falando aí. Um complexo enorme que abrange o hospital, né? É enorme ali, quem passa ali na Francisco Salles com Baleia, né? Com Alfredo Balena, né? Alfredo Balena. Balena ali. Mas além da Santa Casa, o complexo, aquele prédio enorme, são quantos andares lá, doutor Alberto? Então, nós temos o nosso prédio icônico, né, ali no Santa Efigênia, que é o Hospital 100% SUS, que são 13 andares, com 1.200 leitos. E nós temos também os nossos ambulatórios, 100% SUS, ali na Rua de Baixo, na Domingos Vieira, com a Faculdade Santa Casa BH ali também. Um pouco mais à frente nós temos assistência familiar, que é a nossa funerária, e também temos a assistência social com o Instituto Geriátrico Afonso Pena, que é uma casa de idosos. E lá na Alfredo Balena, que você falou, nós temos também uma unidade lá de oftalmologia. E também, na Francisco Salles, do outro lado da rua do Hospital 100% SUS, nós temos o São Lucas, que é um hospital de saúde suplementar, com 130 leitos, também, que faz um trabalho fantástico também. E tem a faculdade também, Santa Casa, Sim, né? Sim, eu mencionei, a faculdade está ali na Domingos Vieira, do lado dos ambulatórios 100% SUS. Sim, né? sempre a gente vê novidades que a assessoria, mandar um abraço para a Natália, para o Lá e toda a equipe da comunicação, que sempre mantém a gente informado das novidades, né? Sempre novidades boas ali na Santa Casa. Doutor Cláudio Dornes, e a Santa Casa, eu recebo muita notícia, felizmente, uns destaques de transplantes, né? Que quem doa órgãos salva vidas, né? Eles vão usar esse termo que a gente que é jornalista há alguns anos, né? Quem doa órgãos salva vidas. E a Santa Casa é um exemplo desses transplantes aqui em Minas Gerais. É no Brasil, né? Com certeza. A Santa Casa, há alguns anos, ela vem se organizando justamente nesse mesmo
que você falou. Quer dizer, a importância do transplante hoje em dia para uma grande miríade de doenças, ele é muito importante. Tem patologias que só vão ser tratadas mediante um transplante de órgão. E a Santa Casa começou a se organizar há alguns anos e ela foi vendo a importância, a complexidade e cada vez mais se estruturando. Então, hoje a gente tem orgulho de falar que o hospital que faz o maior número de transplantes em Minas Gerais é a Santa Casa BH. E, inclusive, quando a gente pensa em transplante cardíaco, os números da Santa Casa são destaque, são segundo lugar no Brasil, só perdendo para um serviço em São Paulo, né? E este ano, que a gente já vai fazer um pequeno spoiler aqui, nós estamos caminhando e nós já temos números maiores agora, antes de terminar o ano, do que o ano de 2023. Então, em transplante de medula, em transplante hepático, em transplante cardíaco, né, do ponto de vista do transplante de fígado. Então, todos esses órgãos que a gente vem fazendo têm mostrado a complexidade que é e a importância da Santa Casa nesse cenário. E para 2025, a gente espera ainda otimizar mais ainda e novos transplantes podem vir pela frente. E esses transplantes, eu sempre defendo o meio ambiente, doação de órgãos, doação de sangue, que seja desse lado para a humanidade, né? A gente precisa disso. Doutor Cláudio, tudo através do MG Transplantes. Tudo. Chegou, está precisando, o senhor poderia falar como é que funciona? Claro, Isso é claro. importante até para quem está nos assistindo. Perfeito. Passar para os outros, né? Porque o YouTube é importante que o programa ele compartilhe e fica anos e anos aí na rede, né? E assim, é uma área que eu me dediquei muito, porque minha formação é como médico intensivista. Então, eu trabalho dentro de CTI. E no CTI, a gente vê os pacientes que podem ser candidatos à doação e os pacientes que também podem precisar dos órgãos. Então, a gente tem hoje, pelo Sistema Nacional de Transplantes, uma organização a nível nacional, e aí chegando em estadual, no caso do nosso estado MG Transplante, que ele é extremamente organizado. Então, cada órgão que precisa de transplante, existe uma fila, existe um cadastro, e esse cadastro ele é único, ele é feito nas regionais e ele é feito em todo o Brasil, se tem acesso a isso. Tanto as pessoas que estão na fila, os hospitais e as próprias associações. Existem associações de cada órgão. Então, isso tudo é transparente para ser fiscalizado. Então, quando você vai ter um órgão para ser doado, aquele órgão ele vai ser para a primeira pessoa compatível do ponto de vista de sangue, do ponto de vista de anticorpos, com aquele órgão. Então, isso tudo é transparente, quer dizer, a pessoa vê por que ela não recebeu, que provavelmente o órgão não era compatível com o organismo dela, e o que recebeu sabe na posição dele da fila. Então, isso é a primeira coisa, a transparência. Um sistema de transplante ser transparente, ele é essencial. Para quem queira doar o órgão, né, os olhos, coração, fígado, rins, como é que entra em contato com o MG Transplantes? A melhor coisa que a gente fala hoje em dia é, ninguém sabe o momento certo que isso pode acontecer. Então, é sempre conversar em família sobre a doação. Então, se você já fala para os seus entes queridos que você enxerga como ser doador de órgãos e tudo uma boa coisa, então isso é bom falar, porque quando às vezes está no momento que vai ser a doação de órgãos, a pessoa já não consegue mais passar essa informação. Sim. Então, é importante a família saber, porque é ela que vai representar o direito. Ainda no nosso país, o mais importante é os familiares representarem a vontade do doador. Entendi. O doutor Alberto Otto, provedor da Santa Casa, eu citei que o Santa Casa é maior do que muitos municípios. Aí você tem que dar os dados para o pessoal, esse raio-x, vamos falar assim, da Santa Casa. Nossos números são todos enormes, né? A escala de atendimento da Santa Casa é algo impressionante. A gente vai pensar aí que eu acho que 2024, agora nós estamos caminhando para mais de 50 mil internações no ano. Nós já éramos o maior hospital em número de internações do SUS do Brasil, com 47 mil do ano passado. Então, esse ano, nós com certeza vamos manter na frente, né, com esses números de internações, mas são 15 mil pessoas transitando por dia dentro da instituição, 13 mil refeições servidas também todos os dias, não é mesa, é dia, né? Mas as refeições é café, almoço, lanche, janta. Janta e ceia. Ah, é? Ainda tem ceia. 5 refeições. São quase 5 refeições em alguns casos, preparadas dentro da instituição, com selo Green Kit, que é um selo de qualidade já pelo 6º ano consecutivo. Então, realmente é uma cidade, né? A gente for
pensar aí, com mais de 3.900 atendimentos ambulatoriais, que também é um número gigante, né? E só de colaboradores, 7.000 colaboradores, quase 1.000 médicos no corpo clínico. Realmente são os números de uma cidade, né? E a gente atende todo o estado de Minas Gerais, né? A gente consegue identificar 90% dos municípios que encaminham pacientes para a gente. Mas porque tem município que não tem serviço de saúde, então ele vai para aquele município próximo e é encaminhado. Então, com certeza, nós atendemos todos os municípios do estado e recebemos pacientes também de outros estados, como da Bahia, Manaus, às vezes, né, por razão do transplante, e alguns procedimentos que são feitos na Santa Casa e só são feitos lá. E essas 15.000 pessoas que passam lá diário, e quantos funcionários vocês têm? Colaboradores? Então, 7.000 colaboradores. 7.000? 7.000 colaboradores diretos. Então né? tem um movimento lá de 22.000 pessoas, 20.000 pessoas, porque tem os plantões, né? Os médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem. É 12 por 36? Alguns sim, tem 12 por 36, tem 12 por 60. Então, nós temos várias escalas de trabalho. Nós temos também quase todos os tipos de profissionais lá. Eu costumo brincar que na Santa Casa, na folha de pagamento, nós temos de padre a físico nuclear. Boa. Falar nisso e mandar um abraço para o Papai Noel, que esteve aqui, o Mário de Assis. Ele é o Papai Noel, ele vai lá eu acho que no asilo que ele vai. Todo ano ele vai lá, ele falou que, me lembro, um abraço, Papai Noel, Mário de Assis, gente boa para dar lá. Agora está na fase de trabalhar muito, né, Papai Noel? Está todo mundo esperando. Ele me mandou a agenda dele aqui, eu fiquei impressionado, né, coisa demais. Dia 24, 25, ele vai em umas 20 casas aí. Aí ele fala que é a época que ele ganha dinheiro. O resto filantrópico ele faz com todo prazer. Mas 23, 24, 25, ele tem um cachê. Doutor Cláudio, a gente que, né, somos pacientes, né? Você é médico e tal, formação lá. Hoje nós temos, nasce criança, faz cirurgias eletivas, é tudo lá? Coração? Tudo. Nós temos 35 especialidades que atuam na Santa Casa. 35 especialidades. Olha só, gente, 35 especialidades. Desde o neonatologia, que é o recém-nascido, menorzinho de baixo peso, até geriatria. E a gente passa por todas as especialidades que for imaginar e as equipes multidisciplinares, que vão atender junto com as equipes médicas, né? Então, fonoaudiologia, fisioterapia, assistente social, odontologia. Nós somos o primeiro hospital do SUS a ter um serviço estruturado de odontologia hospitalar, que é de suma importância, por exemplo, para cirurgias cardíacas, pacientes transplantados. Então, isso tudo, se a gente não fizer o tratamento odontológico nesses pacientes, eles podem levar a várias complicações. E hoje a gente conta com mais ou menos 507 residentes, que são médicos que estão em especialização para se tornar especialistas na Santa Casa nesse momento. A gente tem um dos maiores programas de residência, o maior do estado, sem dúvida, em número de profissionais, e um dos maiores do Brasil, né? E já fazendo um spoiler aqui, né, a gente, além disso, a faculdade ela forma, né, técnicos de enfermagem, tem vários cursos especializantes, e nós começamos agora em janeiro, de 25 já, o curso de enfermagem da Santa Casa, e vou deixar para o provedor falar da segunda parte de formação aí, porque ele vai encher o rosto de alegria ali na hora de falar. É um papel muito importante que a Santa Casa faz de formação de profissionais para a área de saúde. Então, nós temos lá desde o curso técnico até pós-doutorado. E agora está focando bastante nos cursos de especializações. Algo que o Cláudio falou aqui, que é de suma importância para a sociedade, são as residências médicas. Hoje, o maior problema na recursos humanos para a área de saúde são os especialistas médicos, porque nós temos várias faculdades hoje, muitas faculdades formando, graduando médicos, mas não temos espaço para a especialização. A Santa Casa faz um trabalho fantástico de oferta das residências médicas, e agora vamos começar aí com o curso de enfermagem também, um curso muito voltado para a prática, que é super importante, que a instituição tem uma infraestrutura que propicia isso, e também estamos aguardando o curso de medicina, que a gente espera que saia a habilitação agora nos próximos meses. Nós já entramos com toda a documentação, participando do edital, cumprimos todos os requisitos e acreditamos que vamos obter essa habilitação, que é estrategicamente muito importante para a instituição.
Nós formarmos profissionais para a Santa Casa e para o Sistema Único de Saúde. A Santa Casa tem essa atuação muito forte no SUS, que é diferente, né? O Cláudio depois pode falar um pouco disso, mas é um profissional que lida com um paciente diferente, né? O paciente do Sistema Único de Saúde. Então, a gente ter esse braço estratégico, que é a faculdade, formando profissionais com um olhar para o SUS, é algo também de muito relevante que a Santa Casa entrega para a sociedade. Poxa, agora eu vou entrar num dado interessante. 100% SUS, mais de 1.000 leitos, mais de 15 mil pessoas dia, 7 mil colaboradores, dentro da parte médica, administrativa, etc. E recursos, esse recurso vem de onde? Não cai do céu. Importante falar disso. Para as pessoas saberem, né? O Sérgio começou aqui o programa falando que é um hospital que atende gratuitamente. Eu não gosto de falar isso porque não é gratuito. É SUS, né? É SUS. Então, todo brasileiro está contribuindo para o Sistema Único de Saúde, querendo ou não, mesmo que ele não pague imposto de renda, mas aí que ele for comprar o pão na padaria, ele está pagando impostos e está contribuindo para o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um grande plano de saúde. Só a diferença dele para um plano de saúde desses comerciais, da saúde suplementar, é que ele é um plano solidário. Então, pode ser que você não use o SUS diretamente, mas você paga por ele. Então, por isso que eu não gosto de falar que nós fazemos atendimento gratuito. Não fazemos, a saúde precisa de muito recurso, é caro, saúde é caro, ainda mais com a incorporação de novas tecnologias, novos medicamentos, você vê a formação de profissionais, algumas especialidades médicas, o profissional demora 12, 15 anos, 18 anos para ser formado, né? Então, esse profissional tem que ser bem remunerado também. E fora os não médicos, né, que é a nossa equipe multiprofissional, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, são todos profissionais muito especializados. Então, a saúde realmente ela custa caro. O que a gente busca fazer é ser eficientes, utilizar o recurso que nós temos disponíveis da melhor forma possível, ou da forma mais eficiente possível, para que a gente possa entregar algo de qualidade. Sim. E também da escala que o Sistema Único de Saúde precisa muito. O financiamento da saúde no Brasil é uma coxa de retalhos, é algo de uma complexidade muito grande, porque nós temos aí a tabela SUS, já é notório, todo mundo sabe que ela é muito baixa, né? Paga R$10 a consulta de um médico, então você já imagina, eu acho que R$3 é uma refeição, né? Para o paciente dia, né? A refeição não, é por dia. Sim. Né? Então é muito deficitário. Nós tivemos agora há pouco aprovada a lei que previa o reajuste dos contratos dos prestadores de serviço único de saúde. Infelizmente, foi eu falo isso aqui com muita tranquilidade, que foi um engodo, porque nós não tivemos reajuste. O que nós tivemos de reajuste foi 1,5%. Então, não repõe a inflação. E ainda esse reajuste que nós tivemos de 1,5%, acho que estão anunciando até hoje que vão pagar agora em janeiro, acho que é 1 bilhão para os hospitais filantrópicos. 1 bilhão. Mas, na verdade, isso aí é 1,5% de reajuste sobre a tabela. É muito pouco. Nós pensamos aí que nós devemos ter um IPCA de 5%, né, no ano, e pensar que na área da saúde nós somos praticamente indexados pelo dólar. Então, por causa dos produtos, os medicamentos, os equipamentos, é tudo em dólar. Então, a nossa inflação da saúde ainda é maior do que isso. Então, infelizmente, a gente teve um engodo que fala, a lei prevê o reajuste, mas lá tem uma vírgulazinha de acordo com as políticas e com o orçamento, a disponibilidade do orçamento público. 1,5% não é reajuste. Sim. E ainda não vai incorporar, ou seja, se esse 1,5% ainda incorporasse no próximo ano, o reajuste viesse em cima do que nós já tínhamos, mais esse 1,5%, melhoraria um pouco, mas nem incorporar, não vai incorporar ao nosso orçamento. Então, o financiamento é o maior desafio que nós temos. Hoje, as emendas parlamentares são de suma importância para todos os hospitais filantrópicos. Se não fossem as emendas parlamentares, nós não conseguiríamos fazer a entrega que nós fazemos. E o apoio da sociedade também como um todo. Sim, mas o governo federal tem uma participação, o governo estadual e o municipal? Todos três têm uma participação. X%? X%. O município de Belo Horizonte entra até com mais do que a previsão constitucional. O Estado vem ajudando no financiamento. O Estado de Minas não participava do financiamento da saúde, é importante dizer. Ele tinha um programa chamado ProHosp, só que era só no papel, porque nós não recebíamos esse recurso.
Todo ano ele se atrasava e não pagava, e agora, com o governo Zema, realmente está tendo um olhar para a saúde e contribuindo aí com a obrigação dos 12% para a saúde. E 50% do financiamento, um pouco mais, é federal, né, que é a tabela, mais alguns incentivos. E a complexidade é tão grande que a gente tem dificuldade, às vezes, de atribuir a receita àquele procedimento específico ou aquele tipo de internação ou aquela especialidade. Isso traz muita dificuldade para a gente, que a gente tem dificuldade de fazer orçamento mesmo, né? Quanto é que vai custar isso? Quanto vai ser, vou ter de remuneração nisso? Dada essa coxa de retalho que foi construída para financiar o Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos realmente de uma política mais séria, eu vou dizer assim, com um olhar mais focado em dar sustentabilidade para essas instituições, porque elas fazem, aqui em Minas Gerais, 70% de todos os atendimentos do Sistema Único de Saúde, de alta complexidade, nós devemos bater aí quase 100%. Né? A gente que passa ali né, próximo a Santa Casa, você vê, hoje não, porque as placas são diferentes, mas você vê Prefeitura de Paropé, Prefeitura de Malacacheta, Capelinha, lá de Cidade Sul de Minas, você vê e outros estados também vocês recebem, né? Sim, recebemos. É aberto, né, doutor? Também, né? Paciente de Manaus, Acre, muitos da Bahia também. Mas esse é um outro problema, que é a questão da regionalização da saúde. Realmente os procedimentos de alta complexidade têm que ser mais centrais, em razão do custeio disso, né, da viabilidade e até dos profissionais. Você não consegue aí profissionais para atuar em todos os rincões do Brasil, do país, do tamanho que a gente tem, e do nosso estado também, que é gigantesco, né, Cláudio? Então, esse já é um outro problema. Mas esses hospitais filantrópicos, eles têm o serviço mais barato do Sistema Único de Saúde. E se fossem financiados adequadamente, ainda continuariam sendo os mais baratos. Sim. Nós temos imunidade tributária e também a eficiência. Esses hospitais passaram por várias crises e ganharam experiência com isso, ganharam eficiência com isso, aprenderam. Antigamente se falava que os hospitais filantrópicos eram mal geridos, né? Buraco sem fundo, isso é mal gerido. Na verdade, é muito ao contrário, porque se você for verificar o financiamento deles, você fala, esse pessoal faz milagre de estar aberto, de estar funcionando, de estar atendendo. Sim, sob de dúvida. Até importante sobre isso, o doutor Cláudio pode nos dar essa informação. Por exemplo, eu cito muito aqui o Lei de Incentivo à Cultura, Lei de Incentivo ao Esporte, que a gente traz o pessoal de cultura, de esporte, gastronomia, arte aqui, música. Existe também uma lei de incentivo à saúde através do imposto de renda. Você pode, pessoa física, pessoa jurídica, declarar junto ao contador. Vocês têm isso ou não? Não? Vamos responder para o Cláudio essa. Mais espinhoso, ele fala. Falar em dinheiro com o doutor Roberto é um homem que, lei, né? que recebe, paga muito. Fala a lei pelo número. Mas nós não temos um específico saúde, mas nós temos o Fundo do Idoso, da Criança e do Adolescente, o Pronon da Oncologia, são programas incentivados, que a iniciativa privada pode destinar o que ele pagaria do imposto de renda para esses programas. Né? E a Santa Casa participa de todos. Nós temos projeto em todos esses programas. Né? Eu tive com você uma vez, doutor Roberto, vou falar de você, que você é mais novo do que eu. Fica à vontade. Mas eu me lembro que uma vez eu até brinquei, né? Brinquei não, falando que há muitos anos atrás um grande empresário, banqueiro, doou, na época, 1 milhão, né? E depois você me falou, era o Gilberto Faria, né? Era o Gilberto Faria. Luiz Faria. Luiz Faria, né? Faria. Tem mais de 1 milhão. Mas mas na época, 1 milhão hoje mas na época era 20 milhões. Foi um valor significativo. 20 milhões? 20 milhões. E não foi só uma vez. Os CTIs todos. Os CTIs todos, adultos, e foi a reforma. Você estava lá na época? Tava. Eu pude ver a transformação da doação. E hoje ainda acontece isso dos empresários, ver com bons olhos. Sim. Eu estou recebendo umas perguntas aqui e sobre isso. A doação é importante demais, né? É importantíssima. Eu vou falar aqui, ó. Nós temos aí, por exemplo, a mineradora Cedro, a Minerita, que estão participando. Nós temos um projeto na Lei Rouanet, né, que está fazendo a reforma da fachada da Santa Casa. Então, nós temos lá a Cedro, a Minerita, tem mais algumas empresas apoiando aí, agora me fugiu. Mas nós tivemos agora com a Romanel, aquela fábrica de joias, né?
Então, ela fez umas joias, brincos e um pingente com os símbolos da Santa Casa e parte da receita revertida para a instituição. Então, tem vários modos da iniciativa privada apoiar a Santa Casa, né, de estar ao lado da Santa Casa. Nós temos muitos projetos mesmo. Eu ficava aqui o dia inteiro contando projeto para você. Não, mas é importante sobre isso, porque as pessoas acham que igual o senhor falou, filantrópico, né, Cláudio? Filantrópico, você acha que a filantropia e tal, mas, gente, administrar. Qual o orçamento para 2025? Já fechou? 1,1 bi. 1,1 bi, quase 100 milhões, 90 milhões mês, para cuidar de 1.000 pessoas dia, mais exames, mais funcionários. Quer dizer, não é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Eu digo, as pessoas confundem muito o que é filantrópico e sem fins lucrativos, né? Nós somos realmente uma empresa, nós somos privados. Tem que ser administrado como empresa e nós precisamos ter resultado. Tem gente que acha que nós podemos trabalhar no negativo. Não, como qualquer empresa, a gente precisa ter resultado para continuar fazendo os investimentos. Né? Os equipamentos quebram, a infraestrutura precisa de reforma. Como qualquer empresa, tudo ali deprecia e precisa ser substituído. A filantropia quer dizer a razão da instituição existir. Quando ela foi instituída, e até hoje, ela existe pela filantropia. O que é filantropia? Amor à humanidade. Literalmente é isso que quer dizer a palavra filantropia. E sem fins lucrativos é porque nós não distribuímos os nossos resultados. É uma instituição que é formada por 75 associados. Desses 75 associados, todos são voluntários, menos o provedor, porque quando ele passa a ser provedor, ele passa a ser remunerado. Mas depois ele volta para a associação também. Quem tiver cargo executivo na instituição, dos associados, é remunerado, e ainda com alguns limites legais de remuneração. É bem rígido isso, em razão da nossa imunidade tributária. Mas é uma empresa, tem que ser dirigida como uma empresa. Sem sombra de dúvida. O Aquino é um grande amigo nosso, despachante, já foi internado lá, ele, a mãe dele. Parabéns para toda a equipe do hospital. Rodrigo Medeiros, gerente dos hotéis Ibis aqui de Contagem, de Montes Claros, San Diego, Barro Preto. Boa tarde a todos, excelente programa. O Sérgio, um grande amigo meu, está falando, cada programa demonstra mais conhecimento para a nossa sociedade. Parabéns a toda a equipe da Santa Casa. Nalvan Roberto, parabéns, Sérgio, pelo programa. Virgínia Cândido, boa tarde. Vários recados que a gente vai falando. Você vê, a Santa Casa parece que ela mora no coração das pessoas, igual o símbolo, né, do seu Santa Casa é um coração, né? O símbolo universal do amor. O símbolo universal do amor. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Cláudio, o senhor está lá há quantos anos? No UTI lá? Eu estou há 25 anos lá no CTI, né? Comecei no CTI adulto e aí fui cada vez mais me interessando pela parte da gestão, vamos dizer assim, e tendo sorte de poder participar dessa gestão. Só pegando um gancho que o provedor tinha falado do financiamento, a sustentabilidade é muito importante para uma instituição filantrópica. E a pressão é tão grande por vaga, e a gente sabe o que demanda, né, as UPAs e tudo da prefeitura, que a gente viu que só tinha um caminho, que era a eficiência, sabe? E essa eficiência é que fez a gente chegar nesse número de internações. Então, a gente não abriu nenhum leito na instituição nos últimos 3 anos. E, apesar disso, mês a mês, a gente vem aumentando a quantidade de pacientes que a gente consegue colocar lá. E isso não é só rodar, isso é a gente fazer isso com eficiência. Então, a gente navega o paciente, a gente tem um escritório de gestão de altas, né? A gente tornou-se mais eficiente para poder fazer exames. Então, o paciente que demorava 3, 6 dias para fazer exames, ele faz dentro das primeiras 24 horas, os laudos, inclusive. Então, toda a eficiência trouxe segurança e o que a gente só dá alta ao paciente, que a gente chama de alta segura, né? E com esse paciente encaminhado para o sistema de saúde, para ele poder dar continuidade se assim ele precisar. Porque a saúde não é máquina, Enquanto eu não ficar bom, eu não posso sair do hospital, você não pode dar alta, ou eu querer fugir do leito, né? Não tem condição, né? Perfeito, mas se eu conseguir encurtar os tempos e o paciente ficar lá dentro o mínimo possível para resolver o problema dele, é esse o norte que nós estamos seguindo. Então, isso vem sendo muito gratificante ver essa transformação na Santa Casa e o resultado disso no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte. Eu acho que a Santa Casa mexe com muitas pessoas mesmo. Roberto Fagundes, empresário, foi presidente da Seminas, presidente da Federação dos Convênios Biru aqui de Minas. Excelente entrevista, Sérgio. Mexe mesmo, viu? Rosilene Campolina, mandando um abraço. Gisele
Faria também mandando um abraço para vocês. Rogéria Costa, gerente da BH, Associação Brasileira de Hotéis. Valquírio, lá de Cachoeira da Prata, mandando bacana. Leonardo Pérez, top demais, a Santa Casa é sensacional. Maior que muito, você tem bem contato lá. Morimito, mandando Eugênio, Sindetu. Quer dizer, a Santa Casa parece que ela tem um... O pessoal vê os hospitais particulares, mas Santa Casa mexe com essas pessoas, né? Isso é incrível. Interessante as pessoas, você casos que a gente está recebendo aqui. Isso é muito bom, porque a Santa Casa realmente pertence à sociedade, né? Eu agradeço aqui todos que estão se manifestando, porque a Santa Casa é da sociedade mineira. Ela é uma instituição privada, tem os associados, mas nós, associados, nós estamos ali simplesmente representando a sociedade. E ela tem que ser abraçada mesmo pela sociedade, porque você vê algo que vem sendo construído aí há 125 anos. A Santa Casa começou em barracas, né? Então, ela foi instituída por pessoas como nós, ali os moradores, empresários, aliás, que instituíram a Santa Casa, os primeiros empresários da nossa cidade. E até hoje ela sempre é apoiada pela sociedade. Então, é importante isso. Eu não posso esquecer, mandar um abraço o jornalista Manuel Egino. Manuel Egino é meu amigo, trabalhou com meu pai também foi jornalista. Meu pai, se estivesse vivo, estava com 94. Manuel Egino deve estar batendo isso aí. Essa idade, cabeça fenomenal. Grande jornalista Manuel Egino, né? É um patrimônio da Santa Casa. Sim, né? Ele vai lá ainda? Ele vai lá. Vai tomar um cafezinho? Vai lá tomar um cafezinho, escreve a coluna no Hoje em Dia, está sempre conosco. Lá escreve livros, agora ele está finalizando o livro contando a história dos 125 anos da Santa Casa, em comemoração ao aniversário. Esse ano ainda. 25? Ele deve lançar, eu acho que vai ser agora em dezembro. Esse mês está tão corrido, mas eu acredito que ainda esse ano, ou mais tardar em janeiro, nós estamos fazendo esse lançamento dos 125 anos. E o Manuel Egino também, hoje, nós tivemos uma reunião cedo, vendo o projeto do Centro de Memória Manuel Egino, que recebeu o nome dele em homenagem a ele, pelo trabalho que ele faz aí durante algumas décadas em prol da Santa Casa, chegando a ser já até provedor da Santa Casa, já em alguns momentos. É mesmo? Mandar um abraço para ele, você deixa um abraço. Meu pai chamava Vander Moreira, os dois foram muito amigos, e eu lembrei aqui agora. E é importante também as voluntárias, né? Pessoas que vão lá, voluntários, ajudar, vão bazar, fazer crochê, fazem enxoval para as crianças, recém-nascidos. Como é que a pessoa pode ser voluntária, doutor Cláudio? Nós temos vários tipos de ser voluntário na Santa Casa, mas a gente tem uma associação organizada, que é a VOSC, o provedor falou muito bem. A VOSC? A VOSC, que tem uma sede que é ali mesmo, no quarteirão da Santa Casa, e elas são extremamente organizadas, extremamente participativas, elas participam do dia a dia da instituição mesmo, elas têm um bazar que elas realizam ali com o fim do valor arrecadado para a instituição e para fazer os projetos que ela tem, como você falou muito bem. Então, projetos de enxoval, ajuda em assistência social e até coisas simples do dia a dia, de levar as pessoas ao leito, de conduzir a saída. Então, todo tipo de ajuda elas fazem e há anos já. Então, assim, a gente tem muita satisfação com essa parceria, né? Quase 60 anos a voz de existência e elas são independentes. Elas têm CNPJ próprio. São totalmente independentes. Uma entidade? É uma entidade. Olha que legal. Em prol da Santa Casa. Sim. Elas só prestam serviço para a Santa Casa, mas são totalmente independentes. Tem uma hierarquia rígida, uma disciplina rígida, tem que bater ponto. Elas vão ganhando estrelinha lá, se faltar, elas podem ser até expulsas e tal. É muito legal o trabalho delas. Eu acho que é isso aí. Você que aposentou, você não está trabalhando já, vai lá, entre em contato com a VOSC. Só ir lá na rua paralela, né? Isso. Como é que chama aquela rua lá? Álvaro Celso. Álvaro Celso? Não, Celso... Como é que chama aquela rua? Do lado. Álvares Maciel. Álvares Maciel. Onde é a maternidade? Onde tem o prédio da maternidade antigo ali. Isso, ali do lado, exatamente ao lado. Mas nós também temos os voluntários da Santa Casa também. Então, pode procurar lá junto ao nosso setor de responsabilidade social, que nós temos alguns trabalhos voluntariados. Na VOSC só aceita mulher. São só mulheres lá na VOSC. Elas têm todos os critérios delas, né? Como eu falei, elas são independentes, mas a Santa Casa também tem vários programas de voluntários, como, por exemplo,
Instituto Ha, que são os palhaços, né? Doutor Alegria. Alegria. Doutor Alegria, são os palhaços, Palhaços que vão lá divertir, né? O trabalho que eles fazem com cão, né? Com cachorro, com as crianças, com terapia. Então, tem vários segmentos lá de voluntariado e são muito bem-vindos. Os colegas que tocam música, violino, né? São todos voluntários. Bacana. O Rodrigo Medeiros de Castro estava falando que a Santa Casa merece todo o respeito. E é mesmo, a gente está... Gente, 125 anos de uma 100% SUS, né? Igual o doutor Roberto Otto falou, não é de graça, é 100% SUS. O imposto que a gente compra um arroz ali, X% vai para o governo estadual, municipal, através dos impostos, e repassa para a Santa Casa, bem gerido, vai dar essa assistência a mais de 1.000 pessoas lá nos leitos. E realmente, eu fico assim pensando, tem muitos anos que eu não entro lá, mas eu acompanho noticiário e tal. Quando teve o incêndio, há 2, 3 anos atrás, me lembro, sensibilizou a cidade, várias pessoas até saíram de casa para lá. Tipo, sou voluntário para precisar de mim. E me lembro que os funcionários chorando na porta do hospital, né? E não teve, todo mundo conseguiu descer. Esse trabalho, assim, até o funcionário, estou vendo, você está emocionado, doutor Cláudio? É que a gente fica mesmo, né? Porque, poxa, descer 10 andares na cadeira, na maca, sei lá, isso aí representa o carinho, o que ele colocou, que merece todo respeito, né? Você ficou emocionado, 25 anos, boda de prata. Acho que é do incêndio, né? É por causa do incêndio. Você estava lá? Nós estávamos lá. Ah, é? Você estava do meio, doutor? A gente Coincidência? estava em uma reunião no Hospital São Lucas. Que foi 6 horas por aí, né? Lá pelas 7 e pouco, mais ou menos. E a gente estava lá na reunião e aí a gente, como foi no CTI, um colega ligou e falou isso e a gente subiu correndo e foi lá. E aí realmente foi uma situação assim muito de você olhar para trás e não conseguir não emocionar, né? Então, como que os brigadistas da instituição agiram da melhor forma, zelaram pela segurança dos pacientes, conseguiram fazer uma evacuação das áreas que precisavam do ponto de vista organizada, né? E conseguiram ter o menor impacto possível que podia causar numa instituição como essa. O Corpo de Bombeiros, o tanto que ele agiu de forma, né, parceira e profissional, que não precisa nem dizer, e rápida, né? As pessoas que vieram de casa, como você falou muito bem, eu lembro. Tanto da instituição que estavam em casa, ficaram sabendo e vieram ajudar quem estava de folga, quanto os que vieram como voluntários mesmo. Então, assim, foi uma coisa que a gente, quando vem esse filme na cabeça, a gente não deixa de emocionar. E né? eu acho que e depois a reforma foi recorde também, né? Depois Foi super rápido. Rapidinho, né? Foi. E a gente não teve muito prejuízo de assistência, porque a gente começou a mobilizar a área do CTI de 50 leitos, e a gente foi mobilizando em outras áreas do hospital. Então, a gente usou bloco cirúrgico, usou outras enfermarias. Então, com isso, a gente minimizou o impacto para assistência ao SUS. Né? Então, foi quando a gente olha para trás, a gente só pensa em dedicação, profissionalismo, e que hoje... Né, a gente já estava preparado na época, mas hoje estamos mais ainda, né, provedor? Sim. Porque a gente ainda conseguiu o alvará do Selo Bombeiro do AVCB. Então, aquele hospital daquele tamanho, um prédio de 80 anos, conseguir ser certificado pelo Corpo de Bombeiros com o AVCB, realmente é um sinal também de muito trabalho, de muita conquista. Eu te dou exemplo, lá no meu prédio está uma briga danada com o Corpo de Bombeiro, a AVCB troca a porta, põe extintor, troca extintor, essa porta aqui... Nossa, Littler, saída, parece que até lá no meu prédio, o síndico lá tá sofrendo lá. Rosilene Campolina, mandando aqui que o marido dela, o doutor Cláudio Campolina, é médico, né? E está sempre enaltecendo o trabalho da Santa Casa. Temos vários amigos que trabalham lá também. O doutor Cláudio Campolina, ele é médico e a Rosilene está dando esse destaque. Realmente, o corpo clínico da Santa Casa deve ser aquele... Lógico, todo mundo precisa do dinheiro para sobreviver, para divertir, para alimentar, para o dia a dia da família e para dele próprio. Mas a causa saúde, doutor Cláudio, sei que a saúde tem... Apesar que eu contou a história da cobra, tem um primo meu que ele é pediatra. Ele fala que o símbolo do médico é cobra. Cobra para te ver, cobra para medicar, cobra... Mas é interessante. Eu acho que você sabia dessa história? Não sabia, não. Ele é médico, pediatra, mas ele brinca disso que o símbolo de vocês é a cobra. Mas eu estou rindo aqui porque a gente tem que descontrair, porque ele estava emocionado. Eu lembrei disso aqui agora. Mas
o salário, lógico que é importantíssimo. Eu vi agora o nosso presidente lá, estava lá em São Paulo, no Sírio Libanês. Depois em off, depois eu vou contar lá, eu gosto de pesquisar. O salário, vocês pagam, por exemplo, técnico de enfermagem, tudo dentro do teto da lei. Mudou a lei do técnico de enfermagem e enfermagem, né? Essa pergunta é ótima, porque assim, todos os profissionais da Santa Casa de Enfermagem, eles recebem o teto, que foi tudo preconizado em lei. Então, os adicionais que foram pagos, que o governo colocou em legislação no final do ano, da valorização da classe da enfermagem, a Santa Casa paga, tanto na Santa Casa quanto no Hospital São Lucas, que é hoje o braço da nossa saúde suplementar. Além da gente ter algumas cargas de trabalho, que a gente vê isso olhando o desempenho mesmo, que elas são menores do ponto de vista com outras instituições. Então, as equipes multidisciplinares todas também, a gente faz pesquisa de mercado e a gente paga de acordo com a pesquisa de mercado também para a gente poder ter. E a gente está tendo agora uma grande mudança, que a gente tem pago, do ponto de vista de profissionais médicos, a gente tem conseguido que tudo que o provedor falou criam muitos desafios para uma instituição como essa. Então, nem sempre, é lógico que nós vamos comparar a Santa Casa com serviço de saúde suplementar, particular, todo o serviço. Mas com relação aos hospitais que atendem o SUS, a gente tem conseguido vários incrementos na remuneração, porque a gente sabe também que, dentre os pilares do profissional, a gente quer que o profissional fique com a gente de uma forma perene. A gente quer construir serviços como o transplante, como as cirurgias de alta complexidade, onde o profissional ele fique na Santa Casa por anos e anos, fazendo um excelente serviço e ajudando a gente a construir o melhor atendimento possível. Então, isso passa por uma remuneração que a gente fala que é justa. E a gente vem estudando isso nos últimos tempos e vem ajustando muita coisa, inclusive com objetivos que a gente fala que são performance, objetivos que a gente coloca remunerar de uma forma melhor os melhores resultados. Né? Então, resultados assistenciais são assistenciais de interesse para o paciente. Né? Então, o que é melhor para o paciente? Que ele seja tratado o melhor tempo possível, que ele tenha menos complicações. Então, esses resultados, que é o objetivo de todo hospital, quando eles são alcançados em equipe, que é o objetivo de todo hospital também, a gente consegue fazer isso em conjunto com a equipe médica, em alguns casos. É um grande projeto, nós estamos ainda no começo dele, mas a gente já tem, como se diz, cases de sucesso disso, inclusive com outros hospitais vindo ver como que a gente está fazendo isso. Então, isso é um longo caminho ainda. Até anotei aqui, aí para vocês dois. Você me falou, doutor Roberto, que vem gente de Manaus, Recife, etc. Há uma integração das Santas Casas? Quantas Santas Casas? Todas as capitais têm Santa Casa? Não, tem algumas que não tem. Por exemplo, algumas tiveram e não tem mais, né? Rio de Janeiro é um caso, né? Não tem mais. Manaus também não tem mais. Mas como é que você é um paciente lá de Manaus e vem para cá? É pelo sistema de saúde, o único de saúde. Tá. As Santas Casas não são interligadas operacionalmente. Nós temos uma associação que nos representa, que é a Confederação das Misericórdias do Brasil, nos representa nacionalmente. E também tem as federações que nos representam estadualmente, que representam os hospitais filantrópicos, né? Não só Santas Casas, mas como todos os hospitais filantrópicos. Mas o que nós temos em comum é a origem das Santas Casas, né? Elas é uma herança portuguesa que nos foi deixada por Dona Eleonora de Lancaster, que fundou as Santas Casas, que instituiu essas instituições e deu o exemplo a que outras seguissem. Para você ter uma ideia, de Belo Horizonte, a Associação Belo Horizonte nasceu como associação humanitária da cidade de Minas Gerais. Belo Horizonte se chamaria, quando foi inaugurada, Cidade de Minas Gerais, não Belo Horizonte. Sim, então, a Santa Casa era a sociedade humanitária da cidade de Minas Gerais. E por influência da Santa Casa de Sabará, nós nos tornamos Santa Casa. Nós aderimos a esses valores, também a estatuto, todas aquelas previsões que essas instituições tinham como herança portuguesa, e aí seguimos esse caminho. Né? Então, as Santas Casas realmente é um conjunto de valores que essas instituições aderiram para cuidar da população. Eu falo muito que não é cuidar porque é muito de saúde, né? Mas é melhorar ou desenvolver as nossas sociedades, as nossas comunidades onde elas estão inseridas. Esse era o principal objetivo das Santas Casas. Entendi. E esse aqui é para o doutor Cláudio Ramos. Pessoal, hoje nós estamos falando sobre Dornas. Nós estamos... porque um advogado amigo meu mandou aqui, mandando um abraço para vocês, é um advogado que chama Cláudio Ramos.
Mandando um abraço para ele. Um abraço, Ele está Cláudio. viajando para estar nos assistindo lá onde que ele está. Clodones, ali ao lado né, do prédio principal tem uma clínica de olhos lá, que é uma referência também, né? Ali quase como Francisco Salles com Avenida Brasil. Isso. Na verdade, aquele prédio é o prédio original da Clínica de Olhos. Só que agora lá nós mudamos a destinação dele já tem um pouquinho de tempo. Agora lá é o nosso Instituto de Oncologia. Lá historicamente é a Clínica de Olhos, Eu lembro, inclusive. passava Não, ali, né? inclusive assim, Muita gente. nós nos pegamos chamando às vezes lá de Clínica de Olhos também. Porque não tem de ótica ali na Avenida Exatamente. Brasil, deduzindo por causa do movimento É o ali. maior ué. serviço de oftalmologia do Estado, né? Isso é seu, ué. Agora é o Instituto de Oncologia lá, e nós estamos num momento, que eu acho que o provedor vai até falar melhor do que eu, que nós tivemos para poder fazer essa mudança de dividir a Clínica de Olhos em 3 endereços. Assim. Então, ela está uma parte no SEM, uma parte está ali na Fredo Baleno, como falou muito bem, uma parte ali na Avenida Brasil, nós temos um pronto-socorro, que é um pronto-socorro que atende urgências oftalmológicas, que tem um movimento muito grande. E o projeto nosso agora, para esse ano aí, né, o provedor vai falar melhor, é a gente voltar a ter uma clínica de olhos, voltar a ter uma área específica para esse atendimento, que é um dos grandes pilares da Santa Casa BH. Belo Horizonte foi referência, né, na oftalmologia, com o doutor Wilton Rocha, né? O doutor Ricardo Guimarães e vários outros aí que a gente Vários descendentes pode citar, dele, né? Belo Horizonte foi referência no Brasil. É ainda, né? A gente referência vê mundial, né? O doutor pessoas- Wilton Rocha era referência mundial. sem né? dúvida, Em o doutor oftalmologia. Ricardo Guimarães também, e outros, né? A gente pode citar. O Aquino já estava falando assim, ó, eu quero o convite do lançamento do livro que eu vou lá. Isso aí, aqui. coisa boa. Faz contato com a gente que a gente encaminha aí o convite e te avisa do lançamento. com Olha que muita interessante, a irmã dele fez aniversário sábado e pediu de presente fraldas descartáveis geriatras para a Santa Casa. Mais de 200 convidados levaram. Então, Aquino, quando você levar lá, é as doações. Aí a pessoa faz o quê? Muito obrigado. Está com roupa lá usada, bem, né? Sim. Tem o bazar. Tem o bazar. Entrega-se aonde? Então, é só entrar Essas no fraldas site. entrega-se aonde? Alimentos, se quiser, etc. Só entrar no site da Santa Casa e procurar o setor lá de responsabilidade social. Só fazer contato que eles Aí orientam. aqui, ó, site Santa Casa, santacasabh.org. .org.br. E aqui é importante falar, você está doando as fraldas. Santa Casa consome 10 mil fraldas por dia. Então é muito importante essa doação. Vocês têm uma fábrica lá dentro? Não, Não. só consumir vontade, mesmo, né? dá vontade. É mesmo, né? Não temos espaço, né, Cláudio, Não para temos ter espaço. uma fábrica, mas são 10 mil fraldas por dia. Os números da Santa Casa são muito grandes, né? Você Por pode isso dar que uns precisa- exemplos? Esse estou impressionado. 10 mil fraldas dia? Dia, 10 mil fraldas por dia. O que mais? Assim, enorme. As 13 Lavanderia mil lá refeições, não, lavanderia terceirizada. Hoje lavanderia tem a questão ambiental, que é muito sério. Então, nós temos até o nosso enxoval, grande parte dele é até locado, né, pelo custo, porque o enxoval na Santa Casa ele dura 6 meses. Então, esse é um número também interessante. Choval é roupa de cama, Roupa de cobertor, cama, travesseiro. toalha, travesseiro. Então, a durabilidade disso é de 6 meses só. E a gente perde muito, vai embora às vezes com o paciente. Hoje são até chipados. O enxoval da Santa Casa tem um chipzinho que consegue localizar e gravar ali onde ele entrou, onde que ele saiu. Mas assim, os números são todos, são 8 milhões de reais mês, só com insumos de material médico hospitalar. Né? Então, todo mês ali a gente tem esse custo. Né? Os números são muito grandes. Né? Estava falando aqui da oftalmologia, eu vou até voltar, porque é algo aqui para 2026, 2027, mas 2026 a gente já deve começar a obra do novo Instituto de Oftalmologia e de Nefrologia. Por quê? Hoje a Santa Casa vem na busca da conformidade. Nós obtivemos agora o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros, estamos também buscando o alvará sanitário, porque, incrível que pareça, a Santa Casa, 125 anos, não tem alvará sanitário, não tem alvará de localização e funcionamento. E não tinha o AVCB. Então, essa busca da conformidade está fazendo com que a gente tire alguns serviços da Santa Casa e localize eles em outro local. Com a evolução das normas de segurança do trabalho e de vigilância sanitária, o espaço nosso, que já vai para 80 anos, está precisando ser todo adequado para cumprir essas exigências normativas. Então, e aí a gente aproveita e amplia também. Então, a gente vai ter a oftalmologia ampliada num espaço novo,
com bloco cirúrgico exclusivo da oftalmologia, e também um novo Instituto de Nefrologia, onde a gente pretende dobrar o número de poltronas de hemodiálise ou de pontos de hemodiálise da instituição, que hoje são 70, a gente deve passar para 140. Isso tudo um projeto já para o ano que vem, para que a gente consiga obter essas licenças e também conquistar um selo que é super importante para a gente, que é o da Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, que vai trazer mais qualidade e segurança para o nosso paciente. Mas agora, você falando de reconhecimento, esse ano vocês foram aos Estados Unidos receber um prêmio lá internacional, né? Na verdade, Santa Casa foi destaque, né? Não, na verdade nós fomos nos Estados Unidos, eu e o Cláudio, né, fomos juntos. O Cláudio foi, né? Nós fomos assinar o Pacto Global da ONU, né? Nós fomos aceitos pela ONU como signatário, mas é um compromisso em buscar os objetivos de desenvolvimento sustentável. É a primeira do Brasil, não? Não. Filantrópica SUS. Filantrópico SUS, sim. SUS, Filantrópico SUS, sim. Depois nós fomos seguidos pela Santa Casa da Bahia também. Mas hospital... 100% SUS. 100% SUS nós somos o único, na verdade, porque o da Bahia não é 100% SUS. Né? Aí vocês tem que fazer o quê para esse Pacto Global? Então, pra explicar para o pessoal. A gente faz a adesão a esses objetivos de desenvolvimento sustentável, escolhemos alguns desses objetivos para focar neles e desenvolver isso dentro da instituição com o compromisso de nós temos um planeta, ou melhor, ou viável em 2030, vamos dizer assim. Tomara, né? A gente precisa, né? Por isso que eu falo, vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar a natureza aí, que reflete até dentro da Santa Casa nesse sentido. Sim. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre a Santa Casa de BH, mais de 1.000 leitos, 15 mil pessoas dia, 13 mil refeições, uma loucura o negócio lá. Para quem está aí à toa, né, já aposentou, tá aí, sai um pouco aí da internet, do WhatsApp, vai lá, seja voluntário, ajude, não é só tem outras atividades lá que vai fazer bem para sua mente e para o seu coração também. Né, doutor Cláudio? Isso é importante, aí. né? Com certeza. Doutor Cláudio, posso te fazer uma pergunta? Claro. Porque eu sou jornalista e gosto. Qual que é um fato marcante que você pegou lá dentro e salvou? Um só. Chegou lá e falou assim, não, esse aí tem... O Lula ontem falou que 10% ele falou que ele estava indo embora. Mas você pegou e falou assim, esse não vai ter jeito. Você sabe que puxar um fato da memória é a coisa mais mais engraçada que tem. Mas eu acho que o que a gente pode pensar do ponto de vista é porque no transplante, quando a gente vê na Santa Casa, aí não é um fato do individual. Então, quando você vê, por exemplo, igual há pouco tempo atrás, a gente recebeu uma candidata a transplante que veio do interior, uma paciente jovem, com menos de 20 anos e com uma falência do fígado aguda. Então, quando você vê, né, alguém numa região totalmente sem recurso do norte de Minas, aquilo chegar e ser percebido por um sistema de saúde que tem tecnologia e é mais básico. Entrar em contato com uma equipe nossa que fica 24 horas à disposição para isso. E a partir daí você conseguir mobilizar um sistema de saúde para que ela chegasse em curto período de tempo, num quadro extremamente grave, e ela fosse eleita como prioridade para ser transplantada no Brasil pela gravidade, e isso chegar, o órgão chegar a tempo e ela ser transplantada numa madrugada de um fim de semana, e essa paciente sair depois do outro dia agradecendo todo mundo. Então, quer dizer, acho que isso bota isso que você falou, da sensação de fazer parte disso tudo, da Santa Casa, fazer parte do SUS e ver que o sistema ele tem potencial para funcionar muito bem. Isso não é diferente de hospitais, países estruturados e organizados. Então, o que aconteceu com essa paciente do SUS? Mas muito simples do ponto de vista social. O que aconteceu é uma coisa que pode acontecer com qualquer um e que ela teve toda a estrutura do SUS e a Santa Casa fez parte disso muito marcante. Então, isso, né, esse caminho funcionar e humildemente ter ajudado nos protocolos, na formação do CTI, participar do transplante, põe um pouco a minha questão pessoal na semente de construir isso daí. Então, eu acho que esse caminho todo aí é muito gratificante, da gente ver que o que a gente faz chega em quem precisa. E, às vezes, a gente nem imagina o que está acontecendo. E chega com qualidade. Então, isso é muito bacana. Bacana demais. O senhor tem alguma história aí bacana aí, Roberto? Como provedor?
É difícil até a gente citar, porque são muitas, né? A gente, lá na Santa Casa, é um desafio por dia. A gente se emociona todos os dias, é algo incrível lá na Santa Casa, que é difícil passar um dia lá sem se emocionar. Pelas histórias, pelos os acontecimentos mesmo diários que tem lá. Mas o incêndio, eu acho que foi algo assim que marcou bastante, sabe? A gente estava numa reunião, eu e o Cláudio me chamou, olha, tá saindo fumaça lá, porque lá a gente estava numa reunião no São Lucas, que é o Hospital de Saúde Suplementar, em frente, né? Ele falou, olha, tá saindo fumaça ali do 10º andar, ele me chamou na reunião, fomos lá, vimos aquela fumaça, já corremos para lá, né? Subimos aquelas escadas com o pessoal descendo, foi algo assim que me marcou muito, sabe? Lembrar aquilo ali, a gente emociona toda vez, assim. E também o que veio depois, porque o apoio que a gente recebeu também é muito emocionante, né? A gente conseguiu arrecadar em 2 meses quase 5 milhões de reais, né? Que foi investido na recuperação desses leitos. São 50 leitos de CTI que são muito valorosos para a cidade, para o Estado, aliás, né? Para cirurgias, para tudo, né? E nós temos 200 leitos de CTI, nós ficamos em 50 e conseguimos, não foi o que o Cláudio falou, de não faltar esses leitos para a cidade, porque foi transformado parte do bloco em CTI, outras áreas em CTI. Essa mobilização de todos os colaboradores da Santa Casa e da sociedade em volta, eu acho que é algo que me marcou muito, assim, positivamente, e que nos dá força para continuar vencendo os desafios do dia a dia. Vocês estão molhando a plantinha todo dia para ela crescer, né? Virar aquela árvore bonita, frondosa, etc., né? Fazer a sombra para a gente aí no dia a dia, né? Porque você falou aí, Roberto, é isso aí mesmo, emociona 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então é complicado isso aí, esse trabalho seus aí, árduo, né? Porque pessoas, 99,9% lá é pessoas carentes, né? São pessoas até semi-analfabetas, que não sabem nem ler o que é medicamento que você está oferecendo. Não é isso, doutor Cláudio? Nesse sentido? Torna o desafio maior, porque a gente atende gente de vários lugares, e vários lugares são ilhas de desassistência no Estado, né? Ou até fora dele. Então, e muitas doenças chegam à situação que chegam na Santa Casa justamente pelo que você falou, né? Então, você tem muita desinformação, às vezes até uma estrutura social que dificulta muito isso. Então, a gente tem paciente que chega lá, depois a gente não consegue deshospitalizar, porque ele nem tem para onde ir direito, não tem nem estrutura familiar. Então, são muitos desafios quando a gente olha o Sistema Único de Saúde mesmo, sabe? Mas a gente vê que esse caminho, assim, né, como o provedor falou, pessoas, cuidando de pessoas, faz toda a diferença. E, assim, e só para lembrar, assim, nós estamos no ano dos nossos 125 anos. E uma frase que a gente tem lá da nossa campanha é que sonhos não envelhecem. Você falou de regando a planta, então, assim, acho que a ideia é que a gente pegou, né, provedor, assim, já muitas pessoas que vinham colocando água na planta, e a ideia é continuar, porque para que esses sonhos, que a gente passe esses sonhos para frente e que continue não envelhecendo e construindo uma Santa Casa cada vez melhor, porque o nosso sonho do que a Santa Casa vai virar ainda tem muita coisa para trabalhar, né? Tem muita coisa para trabalhar. Regando a plantinha aí todo dia, construindo, colocando um tijolinho. Pessoal, hoje nós conversamos com o doutor Roberto Otto, provedor da Santa Casa, o maior hospital SUS de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil, só perde para São Paulo, né? São Paulo é outro país, então podemos, estado é uma coisa, capital de São Paulo é outra, e Belo Horizonte, nós estamos, né? 1.000 leitos, imagina, 1.000 leitos por dia, 15 mil pessoas passam lá. Dr. Cláudio Dornas, diretor de assistência de saúde. Vocês querem deixar mais um recado? Porque Jingle Bell, Papai Noel está chegando já, né? Vai falar dos prêmios da Santa Casa? Pode falar, ué. Eu tinha até anotado aqui, o prêmio Santa Casa recebeu. E a gente importante. Tantos aí, ó. Teve uma lista esse ano. A gente teve vários reconhecimentos esse ano que traz muito orgulho para a gente do trabalho, esse reconhecimento desse trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia, né? Está aqui, ó, e alguns prêmios, um aqui que eu acho muito importante, dentro dessa linha de falar que as dificuldades que os hospitais filantrópicos passam por razão de má gestão. Então, nós ganhamos um reconhecimento esse ano pela Organização Brasileira de Qualidade de Excelência em Gestão.
e ficamos aí à frente de empresas como Senibra, como Energisa, são empresas aí reconhecidamente com qualidade na gestão. A Santa Casa conseguiu fazer mais pontos e ganhar o prêmio, né, o reconhecimento. Além dele, também tivemos da revista Época Negócios, junto com a Fundação Dom Cabral. Já é o terceiro ano consecutivo que a gente fica em terceiro lugar, em geral, concorrendo com empresas aí grandes do Porto de Gerdau e tal, e na saúde em primeiro lugar do Estado, né, também é um prêmio que reconhece também gestão. Aí tivemos tudo lado a lado, reconhecendo a nossa oncologia, tivemos aí, eu recebi um prêmio, aí, um reconhecimento como 100 mais influentes da saúde, no ano de 2024, mas, na verdade, eu recebi, mas é a equipe toda trabalhando, né? Tudo feito em várias mãos, família Santa Casa. Mas isso, para a gente, é muito importante, tanto para que quem não conhece a Santa Casa, tem gente que acha que a gente ainda tem aquele macarrão da Santa Casa, né? Ou acha que nós oferecemos uma saúde de baixa qualidade, ou só para dar um conforto para o paciente. E não, que o trabalho que é feito lá é um trabalho de altíssima qualidade e que vem sendo reconhecido, né? Então, com o Instituto Lado a Lado, União Brasileira de Qualidade, Revista Época Negócio, junto com a Fundação Dom Cabral, Green Kitchens, de novo, esse ano também nós somos reconhecidos, nossa cozinha, com selo de qualidade. Unimed BH. Unimed BH, o nosso Hospital São Lucas, agora, essa semana passada, recebeu 4 estrelas, que é um serviço de excelência. Então, é isso, assim, é um trabalho árduo, mas que muito recompensador para quem faz e para quem recebe, né, os serviços da instituição. A gente tem que parabenizar isso aí e, como diz, 24 horas ligado, né? Isso aí o senhor como médico e outro como provedor, esse aí é médico com tudo. E você nessa área de saúde, doutor Cláudio, parabéns, a gente tem que... Hoje o programa, né, BH fez, né, igual eu falo, 127 anos, Santa Casa 125, é uma história, né, da Santa Casa, instituição, e Belo Horizonte, capital dos mineiros. Quero agradecer a presença de vocês e as portas aqui do nosso programa Minas Turismo Gerais sempre está aberto e a Natália e o Lai sempre mandam aí as notícias para a gente e a gente fica até feliz quando vê que é só notícias boas, né? Então o programa nosso está aberto nesse sentido, porque a gente fala que, até o meu YouTube mudou, era Minas Turismo Gerais, mas agora é Sérgio Moreira, Nas Gerais, que aí abrange várias coisas nesse sentido. Doutor Cláudio, obrigado, Feliz Natal, feliz 2025, e continue nessa árdua aí a medicina. Eu sei como é que eu tenho primos que são médicos, né, e amigos, e sei como é que é o trabalho de vocês. Isso não é só médico, não, é gestor também. Seu braço direito lá, braço esquerdo. Direito, né? Da saúde, com certeza. Tem vários braços direitos. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer muito grande estar aqui. Um grande abraço para você e todos os seus ouvintes, um Feliz Natal para todos e que um ano de 2025 aí seja de muita alegria para todos aí, que os desafios sempre são grandes na vida aí, né? Isso aí, Sérgio, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, falando da Santa Casa. Eu digo, venham conhecer a Santa Casa, entre no nosso site, nas nossas redes sociais, isso é muito importante para a gente. Opinem lá também, nas redes sociais tem tudo que a gente faz, é postado, nós temos uma equipe de comunicação muito capaz, que consegue colocar todo o trabalho da Santa Casa ali na mídia para que as pessoas conheçam. Então, só de conhecer o trabalho da Santa Casa e contar para os outros, já está nos ajudando, porque a gente ganha credibilidade, a gente ganha força também no meio político. Então, é importante para nós isso. E desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes, para todos os belo-horizontinos e mineiros, e agradecer a você, Sérgio, novamente, por estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouco da instituição. O que a gente tem que fazer é isso, aprender com vocês, mostrar para o nosso telespectador, igual vocês falaram, que é um trabalho bacana, tem que ser divulgado. Se tivesse, eu não enxugo gelo aqui não, 6 é 6 e palco da Chico da Francisco, mas Santa Casa, eu vou dar um destaque aqui, é o meu amigo jornalista lá do Uruguai, ele mora em Montevidéu, Gustavo Peralta, excelente obra, saludos deste Uruguai.
O grande amigo meu, jornalista, periodista lá do Uruguai, o Aquino está falando, Aquino conhece bem a Santa Casa. Antigamente existiam as doações do dinheiro na compra de números especiais. Eu fazia questão de fazer as doações em nome de Santa Casa. Deve ser número de telefone, devia ser, né? Não sei. Eu não sei. A gente... Devia ter várias coisas, né? A gente ainda tem, né, pela conta da Copasa e da CEMIG, você pode fazer doações, é só se inscrever lá e faz o desconto na sua conta. Podem fazer doações diretas também. Daqui a pouco, teve um período aí que foi interrompido, mas daqui a pouco também está voltando o troco solidário no supermercado Super Nosso. Conversei com o doutor Euler há poucos dias para que a gente volte com o troco solidário. Ele me garantiu que agora, a partir de janeiro, Euler vamos voltar, justamente. Super que é importante também para nós. Grande abraço ao Euler, Super Nosso e apoio. Conheço o Euler, gente boa. Sim, teve um problema de sistema lá, mas a gente deve estar voltando agora em breve com isso. E muita gente ajudando, e a gente precisa de mais ainda. O apoio da sociedade é muito importante, até para que... dê conforto para a gente, né, Cláudio, no desafio. Saber que a sociedade está apoiando o trabalho é importante. Isso aí, pessoal. Hoje nós fizemos esse programa especial sobre os 125 anos da Santa Casa de BH. Uma cidade maior que muitos municípios do Brasil. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que eu vi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.